Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou usar o versículo 9 e 10 como referência, mas a gente vai ler alguns outros. Aleluia. Quantos estão na expectativa do Espírito Santo pegar você aí? Vira para o seu irmão, só se você tiver fé. Você não precisa fazer porque eu estou mandando, só faz se você quiser. Vira para o seu irmão, põe o dedo de profeta e fala assim: o Espírito Santo vai te pegar de jeito hoje. Quem ficou com vergonha de falar, eu vou falar para você. Vou pôr o dedinho: o Espírito Santo vai te pegar de jeito hoje. Quer dizer, você tem vergonha de falar isso, né? Mas eu falo para você. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou aqui no terceiro culto. Tivemos um esporte muito corrido no sábado, né? Estou praticando alguns esportes para aguentar os 3 cultos. Estou com as pernas aqui bombando. Fui ali no escritório, pôr as pernas para cima, para o sangue dar uma circulada. Mas vou dizer para você, eu estou animado para pregar para você, amém? Estou forte aqui. Então, por favor, me ajuda. Amém? Como é que vocês vão me ajudar? Aleluia, glória a Deus. Mas não faz obrigado não, faz só se o Espírito Santo tocar no seu coração, amém? Mas não iniba o Espírito Santo não. Eu quero começar dizendo que esse ano é um ano especial de Deus para nós. Você que é membro dessa igreja, você que tem frequentado a igreja, tem nas células, né? Você que decidiu ficar sobre esta casa, sobre esta cobertura, eu quero dizer para você que é um tempo muito especial de Deus. É um tempo de a gente descobrir alguns tesouros de Deus que estavam lá nas profundezas, e você vai mergulhar, você vai ser imerso pela presença, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu físico. Deus vai liberar grandes coisas nesse ano 2017. Mas ele já começou, né? Dia 31, passando para o dia 1º do ano 2017, nós falamos sobre o tema imersão, e usamos o texto de Ezequiel 47. E ali nos mostra que Deus, ele faz um convite ao profeta, e esse é o mesmo convite para mim e para você. Ele dizendo: olha, mediu e vem para o rio que está nos tornozelos. Depois ele mediu, falou: vem mais para o fundo, dava nos joelhos, depois nos lombos. Mas ele não parou aí, ele falou: olha, vem mais para o fundo. Existem umas águas mais profundas, aonde não dá pé, aonde essas águas significam que vai levar no centro da vontade de Deus. Então ali nós liberamos essa palavra, foi um mover de Deus. E domingo passado, para quem esteve aqui, nós falamos sobre um conhecimento relacional. Porque não adianta você conhecer Jesus teórico, um Jesus religioso, um Jesus pelos olhos, pelo conceito da religião. Porque se as letras da Bíblia não saltar, não basta você teoricamente conhecer a Bíblia, a história de Jesus, as promessas que estavam sobre o Messias, Jesus o Cristo. Se você não conviver com ele, se você não tiver um relacionamento de intimidade com ele, a tua vida não faz nenhuma diferença. Isso não significa que conhecer Jesus apenas intelectualmente vai gerar mudança em você. Mas ao passo, quando a gente conhece Jesus de maneira relacional, né, com um conceito revelado de quem é Jesus, a nossa vida é transformada dia após dia. Falei que a vida do crente, ela é feita de etapas, de níveis, né? Como em Provérbios, se eu não me engano, 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Falamos de Ezequiel, que existem níveis da presença de Deus, da profundidade da presença de Deus. Então você precisa entender que há níveis que Deus quer nos levar mais profundo. E essa igreja, Deus está convidando bem alto, dizendo: vem profundo, porque eu quero revelar os meus tesouros para vocês. Eu lembro que eu falei também do apóstolo Paulo, que ele disse que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito. Ou seja, nós devemos chegar à medida do varão perfeito, que é Jesus. Mas não é no crescimento físico, mas é no caráter, se parecer com Jesus. Então nós entendemos que esse é o nível que Jesus, ou Deus, nos está levando nesse ano 2017. É para mais profundo. E não adianta a gente pôr algo bonito aqui, um slogan. Eu disse isso e eu vou voltar a falar. Irmãos, um banner atrás aqui da igreja, aqui no fundo, ele não é um slogan, não é para ficar bonito. Quero dizer para você que é muito mais do que isso. É um convite de Deus para que você possa estar imerso na presença dele, para que você tenha mais da presença dele, para que você possa dar mais de você a ele. E eu terminei domingo passado com 2 textos.
Colossenses capítulo 2, 2 e 3. E 1 Coríntios capítulo 2. Se eu não me engano, eu li acho que do 8 até o 12 mais ou menos. É exatamente o que eu quero começar hoje. Mas eu quero ler para você Colossenses capítulo 2, o primeiro texto. Você não abriu, deixa Coríntios aberto, não tem problema. Numa versão chamada Bíblia Viva, o versículo 2 de Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz assim àqueles crentes da igreja de Colosso: eis que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Eu quero destacar agora a parte B do versículo 2 e o versículo 3. E que vocês tenham uma preciosa experiência. Repete comigo: preciosa experiência. Olha só o que ele falou. Eu quero fazer da palavra de Paulo a minha para você nessa noite. Eu quero que você tenha uma preciosa experiência em conhecer o Senhor. Porque ele diz assim: olha, eu estou orando por vocês. Eu quero que vocês tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção. Repete comigo: real convicção e clara compreensão. É isso que nós precisamos ter. Um conhecimento relacional, uma clara compreensão. Aí o versículo 3, ele diz assim, perdão, eu vou continuar ainda o versículo 2. Porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Cristo, o ungido de Deus, Jesus o Cristo. Aí nele, versículo 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde estão os tesouros de Deus? Em Cristo. Em Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. Eu vou falar nisso no outro domingo. E nós vamos começar a falar sobre o Espírito Santo esses 3 domingos, talvez 2, 3 domingos, eu não sei. Eu entendo que quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, falar dele, falar da forma que nós o amamos, que nós o desejamos, eu entendo que o Espírito Santo ele fica agitado e ele fica ali totalmente motivado de fazer a obra dele na sua vida nessa noite. Eu lembro que teve um pastor há muito tempo atrás, não sei se faz 5 ou 6 anos atrás, nós convidamos um pastor, um homem de Deus, e ele foi pregar sobre o Espírito Santo. E ele, se eu não me engano, ele começou a descer por essas escadas aqui e ele falou: eu vou falar sobre o cheiroso hoje. E quando fala sobre o cheiroso, milagres acontecem. Ele está falando sobre o Espírito Santo. E eu confesso para vocês que naquele tempo, há uns 5 anos atrás, eu achava que chamar o Espírito Santo de cheiroso era um pouco falta de respeito. Mas eu cheguei à conclusão que não era falta de respeito. Cheguei agora essa semana. É intimidade. É intimidade. Como alguém ousou falar para um pastor que estava pregando num seminário, disse assim para ele. Ele passou, a janela estava aberta, ele viu o pastor orando sem camisa. E aí depois ele abordou o pastor, ele falou: pastor, eu vi você orando sem camisa. Eu acho uma pouca vergonha, eu não concordo, porque você jamais iria no fórum conversar com o juiz ou numa audiência sem camisa, nem de camiseta você entra no fórum. Precisa ter respeito para entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aí esse pastor chegou para esse rapaz e falou: olha, eu concordo com você, para que você possa até um juiz, é formal lá, você vai ter que pôr um terno, vai ter que pôr uma camisa, mas eu quero dizer para você, eu não estava indo até o juiz só, eu estava indo na presença do meu pai. E com meu pai eu tenho intimidade. Eu falo com ele sem camisa, eu falo com camisa, eu falo em todo o tempo, porque Deus, ele é o meu pai, eu tenho intimidade com ele. Então essa hipocrisia de formalidade para Deus e para o Espírito Santo não serve. Porque o que nós precisamos é ter uma intimidade com o Espírito Santo. Você precisa entender isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu,
Porque se o conhecessem, está falando sobre Jesus, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Irmãos, teve muita gente que conheceu Jesus intelectualmente, ouviu falar ou até conviveu com Jesus na terra. Mas a Bíblia nos mostra que eles não o conheceram. Não o conheceram de maneira relacional ou de uma maneira revelada pelo Espírito. E por isso o crucificaram. E eu sinto dizer que dentro da igreja evangélica tem muito crente que só tem um conhecimento teórico religioso sobre Jesus. E por isso tem crucificado Jesus na cruz. Não tem deixado ele fazer a obra que ele prometeu que fizesse. Porque você tem barrado a presença do Espírito. Porque você não tem convivido com ele. E só se relaciona de maneira religiosa. É por isso que você vê a igreja crescendo em números, mas ao mesmo tempo a porta está aberta para as pessoas abandonar a fé. Porque falta relacionamento íntimo com a presença do Senhor. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero profetizar nessa noite que coisas que você ainda não viu, nunca viu, que o teu ouvido nunca ouviu sobre Deus, e que não chegou ao teu coração, hoje vai acontecer essas coisas nessa casa. Porque Deus já preparou para aqueles que o amam. Quem ama Deus aqui de todo o coração? Espera aí, vou tentar de novo. Porque para falar que ama Deus tem que ser do jeito que ele falou, certo? Qual foi o jeito que Jesus falou que tinha que amar? 100%, fala assim, 100%. Ele diz assim, você tem que me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então não dá um amorzinho sem vergonha não, que Deus não aceita. Agora eu vou perguntar de novo, vamos ver se vai diminuir as mãos. Quantos amam o Senhor verdadeiramente aqui? Olha como é que diminuiu as mãos. Então você que ama a Deus dessa forma, Deus já preparou para você. Você vai ver coisas que você nunca viu espiritualmente. Quem quer ter visões aqui? A pessoa vê anjos, vê os céus abertos. Nossa, vê a glória de Deus, que lindo que deve ser. Ouvir coisas de Deus. Irmãos, ouvir Deus é a coisa mais gostosa que tem. É tremendo. Sentir no seu coração o toque de Deus é maravilhoso. E hoje vai acontecer. Porque Deus preparou isso para aqueles que o amam. Agora, qual é o caminho para que você possa ver, ouvir e sentir algo sobrenatural de Deus? Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Repete comigo, pelo seu Espírito. Eu continuo lendo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Quantos querem emergir na presença de Deus? Tem que ser pelo Espírito Santo. Esse é o caminho. Não tem como. Se não for pelo Espírito, não tem como. Eu quero dizer para você que o meio pelo qual nós podemos entrar às profundezas de Deus e descobrir as coisas maravilhosas, os tesouros de Deus, é mantendo comunhão com o Espírito Santo. É o papel principal do Espírito Santo, é nos levar à revelação de quem é Cristo. Os tesouros escondidos de Deus estão na pessoa de Jesus Cristo, mas você só conhece plenamente, de maneira revelada, em relacionamento com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo. E hoje não tem época melhor para isso acontecer, porque nós estamos vivendo exatamente no tempo do Espírito Santo. Irmãos, nós pregamos nessa casa sobre um Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E essa trindade excelsa é o nosso Deus, o qual nós cultuamos, celebramos e adoramos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Algumas religiões não concordam com isso, mas esse Deus é um Deus triuno. Ele é indivisível, não tem como eles se separarem, mas eles são distinguíveis entre si. O que significa isso? Não tem como, não tem divisão nesse Deus. 3 é 1. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando de Deus. Quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando de Deus. Quando eu falo de Deus Pai, eu estou falando de Deus. Ele é indivisível, mas ele é distinguível. O que significa isso? Eu consigo distinguir
o papel de cada um deles. E quando eu olho para Gênesis, eu vejo o papel de Deus conversando com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Isso é lindo. Eu gostaria de ter essa experiência. Eu vou ter em nome de Jesus lá no céu. Mas quem teve na terra foi só Adão e Eva. Deus conversava com ele diariamente, com ele, com Eva. Tinha um bate-papo gostoso, maravilhoso, intimidade. Até que Adão e Eva pecou. E nesse momento do pecado entrou a morte espiritual, e eles foram tirados do jardim. E eles não mais tiveram esse contato, esse prazer da intimidade com Deus. E aí nós entendemos que Deus começou a direcionar o seu povo, através do Espírito Santo, em uma pessoa específica. Naquele que governava o povo ou dirigia o povo, através de profetas, sacerdotes, juízes e reis. Era sobre uma pessoa, ou duas ou três, que Deus determinava o seu Espírito para que pudesse direcionar o povo. Mas coube a Deus, aprove a Deus chegar o tempo do seu filho Jesus. Chegou o tempo que Deus falou: olha, precisa pagar o preço. Eu preciso, de uma vez por todas, não só mais cobrir pecado com sangue de animais, mas agora eu preciso pagar a dívida da humanidade. Pagar todo o pecado. Pagar o pecado seu, de fofoca, de mentira, de prostituição, de adultério. Todo o teu pecado. Ele enviou o seu filho à terra, nasceu concebido por obra do Espírito Santo, e chegou o tempo do filho. Jesus esteve à terra, ele cumpriu o propósito, chegou no final do seu propósito, ele disse para o Pai: está consumado. Mas antes dele ser assunto aos céus, ele disse: olha, fique tranquilo, porque vocês não vão ficar órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que estará com vocês todos os dias. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, o tempo do Espírito Santo, que não é mais sobre o pastor ou sobre um líder que tem o Espírito Santo, mas toda a igreja, todos podem ser cheios do Espírito Santo, todos podem ser guiados pelo Espírito Santo, porque é uma promessa para nós. Em João capítulo 14, 16 a 18, Jesus disse: ele vos dará, o meu Pai vai dar o Consolador, o Espírito da verdade virá sobre vocês. João capítulo 20, versículo 22, Jesus disse, na verdade não disse, quando ele enviou os discípulos para a missão, ele fez assim, ó, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles foram fazer a obra, cheios do Espírito. E aí os sinais e maravilhas e prodígios seguiam aqueles discípulos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: quem não tem o Espírito Santo, esse alguém não é de Deus. Se alguém não tem o Espírito, esse alguém não é de Deus. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa privilegiada demais. Você é a criatura mais privilegiada da face da terra, porque Deus decidiu morar dentro de você. Você já imaginou isso? Você parou para pensar que loucura? Eu jamais ia morar dentro de você se eu fosse Deus. Fala, graças a Deus que o pastor não é Deus, porque senão eu estava enrolado. Já falou tanta coisa aqui que ele ia fazer se ele fosse Deus. Mas Deus é amor. Ele decidiu morar dentro de mim e dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu quero dizer uma coisa para você, não presta atenção nos textos não, tá bom? Só vai anotando aí, não presta atenção não. Não se distraia com os textos para ficar abrindo. Presta atenção nos textos sim, né? Porque eu não quero que seja uma palestra ou um ensino, eu quero que seja uma ação personalizada do Espírito Santo do teu coração. Então eu vou falar muito da palavra, você quem é membro da igreja sabe. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então se encha de fé para aquilo que o Espírito Santo vai fazer com você nessa noite. Eu vou falar de novo, o Espírito Santo vai te pegar de jeito, ó. Ele vai mudar a tua história para sempre, para sempre, para sempre. Você vai ser impactado de uma tal forma que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você vai sentir o poder dele, a voz dele. Eu acredito que alguns podem até ter visões. Alguns vão escutar no seu coração Deus falando audivelmente, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Será que vocês não sabem que vocês são templo de Deus?
e que o Espírito de Deus habita em vós. Efésios capítulo 2, versículo 22, presta atenção nesse texto. No qual também vós, juntamente, sois edificados. Pega na mão do seu irmão em nome de Jesus. Não fica ninguém sem pegar na mão de outro. Não fica sozinho não. Tá aí fora, gruda na mão de um aí. E vamos ler junto isso. 1, 2 e já. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Presta atenção, não solta a mão não. Fala assim, vira para o seu irmão e fala assim, é a morada de Deus. Ah, como é morada de Deus? Como? Como Deus mora em você? No Espírito. Para de ter crise com o Espírito Santo, meu irmão. Tem muita gente que tem medo do Espírito Santo. Aqui ele que vos fala foi um que teve. No meu tradicionalismo eu tive muito medo das manifestações do Espírito. Sempre tive muito medo. Mas o medo impede o agir do Espírito na nossa vida. Se você tiver coragem, se o Espírito Santo falar, você tem liberdade de ficar em pé e dar um glória a Deus. Você pode ficar à vontade aqui, tá bom? Se você quiser sair correndo, dá só uma volta só para não dar muito, para não cair tonto, né? Mas você fica à vontade. Porque quando a gente começa a ler a história dos avivamentos, cada loucura que acontecia, e louco de quem falar contra o Espírito Santo. Pode soltar a mão, vocês são muito... Obrigado. Recebam unção dobrada em nome de Jesus. Tem uns apressadinhos que soltou rápido aqui, vocês estavam firme, né? Mas tudo bem. Então, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo falou: olha, nós somos juntamente edificados para a morada de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita dentro do coração do homem que o deseja. Agora é através do Espírito. Então você precisa entender que você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Tem gente que tem trauma de falar com o Espírito Santo, orar com o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é Deus, amém? Eu vou te mostrar ainda esses domingos por vir qual é o valor que Jesus deu no Espírito Santo. Tem gente que quer desmerecer o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus em nós. É uma virtude maravilhosa, poderosa de Deus para mim e para você. E você está evitando Ele agir na sua vida. Nós somos morada, somos habitação de Deus, mas é no Espírito. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um choque, por mais que você possa tomar um choque hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo não é fogo, mas Ele queima os nossos corações. O Espírito Santo não é uma pomba, mas Ele vai vir sobre nós em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje vai haver salvação genuína nessa casa, sem eu fazer apelo, porque o Espírito Santo vai gerar tanto arrependimento no seu coração dos seus pecados, que você vai confessar Jesus sem eu pedir, porque Ele está neste lugar. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai haver salvação genuína hoje. Vai haver uma conversão sobrenatural. E vai ser liberação de poder, de cura, de maravilhas. Vai acontecer nesse lugar. Aqueles que creem verão a glória de Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Ele é uma pessoa. Repete comigo, fala: o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Eu falava que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. Mas quando eu leio em Gênesis, a primeira pessoa a se manifestar, quem foi? Quem sabe? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu não sei se ele é primeiro, ou se ele é segundo, ou se ele é terceiro. Eu sei que ele é uma pessoa. Eu quero te provar biblicamente porque eu estou falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma personalidade. Para ser uma personalidade precisa ter 3 características básicas para se formar um indivíduo. A primeira tem que ter mente. E Romanos capítulo 8, versículo 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E essa palavra original grego, intenção, se você for vasculhar na raiz da palavra, é mente. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, a mente do Espírito. Mas não para aí, tem a segunda característica para provar para você que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade. Você sabia que o Espírito Santo tem vontade? O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz: os dons são distribuídos pelo Espírito conforme a sua
vontade. Ali está como Ele quer, mas em alguma versão está segundo a sua vontade, que quer dizer a mesma coisa. Como Ele quer, é a vontade dele. E isso aí não é Paulo que está dizendo, que Ele distribui como Ele quer. Não é Paulo que distribui, é o Espírito Santo que distribui, porque Ele tem vontade. Outra característica do Espírito Santo, para confirmar para você que Ele é uma pessoa: Ele tem emoção. Você pode tanto alegrá-lo como entristecê-lo. Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tem tanta coisa que você faz que o Espírito Santo entristece. Quem é marido e mulher sabe aqui quantas coisas que sua esposa faz que te entristece, quantas coisas que o seu marido faz que te entristece. Da mesma forma, o Espírito Santo, como uma pessoa habitando em você, ele se entristece quando você fica no pecado, quando você erra. Não que ele quer te punir, mas ele se entristece de alguma forma. Eu quero que você entenda que a minha pregação sobre o Espírito Santo é para que você se envolva com ele, para que você converse com ele, que você tenha intimidade profunda com ele. Então, para se relacionar com uma força, né, você se relaciona de várias formas. Tem uns que relacionam com o pensamento, com a mente, com várias coisas. O Espírito Santo não é assim. Ele é uma pessoa. Você tem que conversar com ele, tem que abrir seu coração. Você tem que falar, mas também tem que escutar. Porque tem gente que fala na oração. Quando Deus vai falar com ele, fala amém, vira as costas e vai embora e deixa Deus falando sozinho. Você precisa ter uma comunhão com ele. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 nessa versão. Dependendo da tua versão é 14. E não tem erro na Bíblia. É que dependendo da versão, alguns pularam e foram até o versículo 13 e algumas versões tem até o versículo 14. Só para lembrar para você que capítulos e versículos ela nunca teve no original da Bíblia. Foi colocado depois para didaticamente a gente ter mais fácil acesso de leitura. Amém? Então não há erro. Eu só estou dizendo isso porque talvez o líder de célula anote 2 Coríntios 13, 13. Talvez na sua Bíblia vai estar 13, 14. Então diz assim o versículo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Olha a trindade aqui. Olha a trindade trabalhando distinguivelmente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, repete comigo, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, todos vós precisam ter comunhão com o Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa: essa palavra comunhão no original é koinonia. E koinonia é muito mais do que ser colega. É ter uma amizade profunda, uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Tem uma versão na Bíblia, a mensagem, que diz assim: e amizade profunda com o Espírito Santo sejam com todos vós. O que significa isso? Que você precisa se envolver com o Espírito Santo. Você precisa gastar tempo com ele, você precisa se envolver com ele. Você precisa se encher da presença dele. Porque é ele que vai te levar às profundezas de Deus. É ele que vai te levar a você ver e ouvir coisas que você nunca viu e ouviu. É ele que vai tocar no seu coração de maneira profunda, para você compreender toda a obra de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo quer batizar você nessa noite. Quantos aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Até vergonha vocês têm que levantar a mão. Levanta para valer. Não precisa ter vergonha não. Bem alto, bem alto. Se você crê, hoje chegou o seu dia. Se você estiver em santidade, não em pecado, hoje chegou o seu dia. Deus vai te batizar com fogo, em nome de Jesus. E você vai passar a falar em novas línguas. Pastor, e para mim que já sou batizado, se prepara que vai até transbordar. Vai ter visões, vai ter a manifestação de poder, vai ter a glória dele enchendo. Oh, aleluia, eu creio de todo o meu coração. Se você crer, vai se animando aí, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para mim e para você. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel diz que depois dessas coisas, depois de um arrependimento genuíno, depois de colocar a casa em ordem, a vida em ordem, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia, sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu quero desafiar os pais aqui. A partir de hoje, todos os dias, coloca a mão na cabeça do seu filho e da sua filha
e começa a liberar essa palavra. Você vai ser um profeta do Senhor. Você vai profetizar em nome de Jesus, porque é uma promessa. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão a palavra. Os vossos anciões terão sonhos. Você pode estar pensando: pastor, já estou com 50, 60 anos, mais de 60 anos, o que sobra para mim? Deus está falando para você: você vai ter sonhos do céu. Você vai sonhar coisas que eu vou te dar. Então não é tempo de parar, não tem idade para parar. Continua cheio do Espírito Santo. E os mancebos, os adolescentes, os jovens, eles terão visões. Aleluia. O Espírito Santo é liberado, é uma promessa. Joel diz: depois eu vou derramar sobre isso. E o que eu acho lindo, irmãos, que o versículo 29, o escravo não tinha direito a nada naquela época, mas Deus faz uma promessa dizendo: e também sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Ou seja, não importa a raça, a cor, quem você é, Deus prometeu derramar o Espírito Santo dele em você. Está muito fraco, misericórdia, Senhor. O Espírito Santo ajuda esse povo. Ele prometeu que quer derramar o Espírito Santo, Deus habitar em você. Aleluia. Joel disse e profetizou. João Batista também disse, Mateus 3,11: depois de mim. João Batista, ele batizava com água, batismo de arrependimento. Mas ele disse: eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento. Mas aquele que vem após de mim, está falando sobre Jesus, é mais poderoso do que eu nem sou digno de levar as suas alpargas ou sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Naquela época João Batista estava dizendo: olha, eu batizo com água para arrependimento, não é errado, mas há algo maior, há algo posterior ao novo nascimento, e esse é Jesus. Ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que pela testemunha de duas pessoas se estabelece o fato. E como eu estou falando da Bíblia, se estabelece uma doutrina. Mas não tem só duas testemunhas. A Bíblia fala de duas ou três. Nesse caso, tem três. E a terceira, nada mais, nada menos, é o próprio Jesus que faz a promessa. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz assim para os seus discípulos: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ele só está confirmando que existia uma promessa. Vocês não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Jesus já tinha falado para eles, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia. É uma promessa para mim e para você. Irmãos, a igreja que fica fora dessa presença, desse batismo, desse mover do Espírito, é uma igreja morta. É um crente morto, vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Não consegue se relacionar com o sobrenatural. Aí você não consegue vencer as tentações, porque só vence as tentações quem está cheio do Espírito Santo, quem anda no Espírito, quem vive pelo Espírito. Então você não consegue vencer as obras da carne, não consegue. Você pode vir na igreja todo domingo, só vence pecado se você estiver cheio do Espírito Santo, senão a tua carne fala mais alto. E viver em pecado, você sabe qual que é o teu fim. Não adianta frequentar a igreja, é inferno na certa, não tem como. Mas Deus está falando: eu quero encher você do meu Espírito, para você não andar mais em pecado. Eu quero que você não caia mais em tentação, mas para isso você precisa se encher do Espírito. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais não vai acompanhar o pastor da igreja, o sinal não é para acompanhar o líder da igreja, mas o sinal é para acompanhar a todos aqueles que creem. Também não é todos os crentes, porque você precisa crer para os sinais acompanhar a sua vida. E ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Tem crente que tem 30 anos de igreja e tem medo de endemoniado. Começa alguém a ficar endemoniado, ele corre para a rua. Já pensou se vem para mim? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, é perigoso mesmo. Mas o homem cheio do Espírito Santo não tem medo de demônio. O demônio que tem medo dele, porque se ele parar na nossa frente, cheio do Espírito Santo, ele vai ter que sair, porque o poder de Deus está em nós.
Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, aleluia. Mas ele não para, ele diz: falarão novas línguas. Falar em línguas é bíblico, irmãos. É importante demais, é bênção para a nossa vida. Tem crente que fala: eu não preciso disso, eu vou morrer sem isso e vou para o céu. Amém, se você for para o céu, glória a Deus. Mas orar em línguas é muito bom, porque traz um fortalecimento, uma edificação para você. E Ele quer fazer isso com você. Ele diz que esses sinais vão acompanhar você. Pegarão em serpentes, pessoas endemoniadas, seja quem for, nenhum mal vai acontecer em você. Se beberem alguma coisa mortífera, quem fizer obra de macumba para você, levar lá uma coisa para você beber ou para você comer, sem você saber, por isso você tem que orar antes de comer e beber qualquer coisa, agradecer a Deus e consagrar aquilo. Mas Ele está dizendo: mesmo que faça essas macumbas, mesmo que as pessoas queiram ter o mal com comida ou bebida, se o crente cheio do Espírito Santo beber, não vai causar mal algum. E vai pôr a mão sobre o enfermo e eles vão ser curados. Esses sinais é para acompanhar o pastor, amém? Não é só o pastor, é todos aqueles que creem. É para você também a promessa, aleluia. É para toda a igreja. É para toda a igreja. Não é para alguns que tem sangue azul. Em Marcos capítulo 16, versículo 20, fala exatamente sobre o cumprimento da promessa. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte. Então Jesus enviou eles na unção do Espírito, e eles saíram pregando o Evangelho por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando o quê? Confirmando a palavra deles com o quê? Com sinais, expulsando demônio, curando enfermo, falando novas línguas. Eu quero liberar essa palavra para todos, principalmente para os líderes de célula, que a partir de hoje, se você crer e entrar no mover do Espírito aqui, quando você começar a falar na célula ou para as pessoas que estão te cercando no seu trabalho, não só vai ser palavras, mas vai ser acompanhada a tua pregação por sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Vai acompanhar a sua vida. Todos aqueles que pregar o Evangelho a partir de hoje, se envolver com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, eu profetizo, vai haver sinais e maravilhas que vai fluir de você. Algumas das pessoas, você vai começar a falar com ela e falar: quem te revelou isso? Você vai falar: o Espírito Santo me revelou. E Deus tem uma grande obra para fazer com você. Você vai ter revelações, Deus vai te dar coisas grandes, porque esse é o propósito de Deus para nós, como igreja, nesse ano 2017. Outro texto que nos mostra o cumprimento da promessa, o apóstolo Paulo, Romanos 15, 19. Ele não estava aqui sendo vaidoso e orgulhoso, dizendo: eu prego no poder, as coisas acontecem, sinais e maravilhas me acompanham porque eu sou o cara. Não, ele sabia por que os sinais acompanhavam. Ele diz assim: olha, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém aos arredores, até Ilíria, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então poder, maravilhas, sinais, curas tremendos acompanham o ministério de Paulo. Mas ele sabia que isso era feito pelo poder do Espírito Santo que estava nele. Você precisa entender que o poder não está em nós, mas o poder é do Espírito Santo em nós. Por isso você tem que desejar o Espírito, você tem que amar o Espírito, você tem que clamar pelo Espírito, você tem que se encher do Espírito, tem que deixar Ele dirigir a sua vida, porque essa é a vida do cristão. E por último, Hebreus capítulo 2, versículo 4. Deus testificava, a pregação do povo com sinais e maravilhas. Diz assim: testificando Deus juntamente com eles, aqueles que pregavam o Evangelho, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres, e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. É através do Espírito que sinais vão acompanhar o meu ministério, o seu ministério, a sua vida. É a presença do Espírito que vai gerar esses sinais. Agora tem um versículo que eu acho tremendo e muitas vezes muito doido, muito louco. Você quer ver como é que é? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem coragem de levantar a mão que você pode fazer? Aquele que está no terceiro culto ou no segundo, você levantar a mão. Não, sempre, se a senhora quiser levantar, a senhora pode. A senhora está agora. Quem aqui pode falar: eu sou capaz de fazer obra maior que Jesus fez na terra? Levanta a mão. Quem pode levantar a mão? Ué, não, levanta a mão, não levanta. Isso, aí. A senhora levanta, vai um monte de gente atrás. Aí, aleluia, glória a Deus. É loucura falar isso. É loucura ou não é? Como alguém vai fazer uma obra que o próprio Deus na terra?
Então vamos ver essa loucura. É possível. É possível. João 14:12. Põe aí. Tem que ler junto para não ter dúvida. Você quer abrir sua Bíblia para conferir ou você acredita aí nessa versão? Porque é uma coisa louca isso. Mas é pura realidade. E nós vamos fazer obras maiores. Aleluia. Eu creio nisso. Vamos lá, 1, 2 e já. Em verdade vos digo. Peraí. Quem que está falando isso? Por que Jesus fala em verdade? Lembra quando eu falo isso? Quando Jesus fala em verdade, ele não precisa falar, irmão, que é verdade que ele fala. Porque ele é verdadeiro em tudo. Ele é fiel, ele não tem. Se eu não me engano, é Tiago 1,17 que diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do céu, do Pai das luzes, o qual não existe sombra de variação, de mudança. Não tem mudança, Deus não tem erro, Deus é verdadeiro em tudo. Mas quando ele está dizendo em verdade é porque tem a nossa atenção. Então vamos lá de novo, 1, 2 e já. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O amém me churuca, mas amém. É porque você não acredita, né? Você não acredita que você pode fazer obras maiores que Jesus fez. Agora eu te pergunto, como eu e você pode fazer obras maiores que Jesus fez? E ele diz, está lá a explicação, porque eu vou para o Pai. Porque Jesus vai para o Pai, é que nós podemos fazer obras maiores. Porque ele diz, fica tranquilo, vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou enviar o Espírito da verdade, o Espírito de poder, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, o Consolador, e vai estar com vocês todos os dias. E por Ele, Deus em você, eu em você, Jesus estava dizendo, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e ainda vão fazer maiores, aleluia. Pedro, no primeiro discurso dele, na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, foi mais de 3.000 almas convertidas. Eu não lembro de Jesus ter pregado para 3.000 se converter de imediato. Eles queriam mais matar Jesus, os religiosos, do que se converter. Mas a primeira pregação de Pedro já fez uma obra grandiosa, monstruosa. Nós estamos há 7 anos e meio, né? 8 anos e meio. 8 anos e meio. Nós estamos chegando na casa de 900 e poucas pessoas em célula. Acho que foi o final do ano, deu 940 e poucas pessoas em célula. Quase 1.000. 1.000 é gente, hein? Agora você imagina uma pregação, 3.000. Obras maiores. Quando eu olho alguns evangelistas que vai na África, milhões de pessoas se rendendo a Jesus. Obras maiores. Eu não sou maior do que Jesus, nem você. Mas o Espírito dele em mim me autoriza a fazer obras maiores em nome dele. Aleluia. Aqui em Fernandópolis nós vamos fazer obras maiores. Quem está comigo nessa loucura e vai fazer obras maiores? Aleluia. Jesus prometeu que faríamos. Se ele prometeu, é porque nós temos capacidade de fazer nele, através do Espírito Santo dele em nós. Irmãos, o enchimento ou batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior ao novo nascimento. Tem gente que fala, pastor, o Espírito Santo vem sobre nós quando a gente entrega a vida para Jesus. E quando eu entrego minha vida para Jesus, eu recebo o Espírito Santo. É verdade, mas não é toda a verdade. O batismo com o Espírito Santo, ou o enchimento com o Espírito Santo, é algo posterior ao novo nascimento. É uma manifestação, é algo, um presente de Deus para mim e para você. E eu vou te provar na Bíblia que é. Porque tem muitos que estão rejeitando o Espírito Santo, que falam, eu já entreguei minha vida para Jesus, e o Espírito Santo me encheu já, e eu estou cheio dele. Irmãos, quando você se arrepende dos seus pecados, e confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo. Esse é o termo usado por Jesus, quando ele falou com Nicodemos. Nicodemos, que você precisa nascer de novo. Nicodemos ficou meio assustado, falou, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E nascer de novo, a segunda vez? Ele falou, você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu arrependo dos meus pecados, eu torno uma nova criatura. Eu torno um vivo, que eu era vivo morto, agora eu me torno um vivo na presença de Deus. O Espírito Santo entra em mim, isso é verdade. Mas isso não é o batismo nem o enchimento com o Espírito. O batismo com o Espírito Santo é algo posterior. E eu quero te mostrar isso. Não precisa abrir sua Bíblia, que o nosso irmão está rápido, está todos os textos lá, Atos 19, 5 e 6. Na verdade do 2, né, Eric? Põe do 2, isso, fazendo um favor. Perguntou-lhes, Paulo perguntou para aqueles irmãos lá de Éfeso. Eram os irmãos lá de Éfeso, já tinham recebido a palavra, até sido batizado nas águas.
perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando vocês creram? Quantos creram em quem? Em Jesus. E responderam-lhes: não, nem sequer ouvimos que haja esse tal de Espírito Santo aí. O que é esse Espírito Santo aí que nós não ouvimos falar, não? Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Paulo perguntou para eles. E eles disseram: no batismo de João. Qual que é o batismo de João? O batismo nas águas. Presta atenção, o batismo não salva, amém? Quem não falou amém vai voltar para a integração. O catolicismo é muito forte no Brasil e diz que se não batizar uma criança se torna pagã, ela vai para o inferno. Mentira, mentira. Eu estou dizendo para você, é mentira, não é bíblico isso. Na Bíblia não tem um batismo de criança, nenhum. O batismo nas águas, o batismo de João, o batismo de arrependimento é de batismo de salvo, quem nasceu de novo. Quando eu arrependo dos meus pecados, eu confesso o senhorio de Cristo, aí eu vou decidir publicamente falar que eu decido morrer para a minha carne e viver para Cristo. Quando eu saio das águas, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, esse povo que foi batizado é porque eles confessaram Jesus como Deus, senão não tinham batizado eles. Eles já tinham nascido de novo, já eram crentes, podemos dizer assim. E eles disseram: no batismo de João nós somos batizados. Versículo 4. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus. Tudo bem, está certo. Mas Paulo respondeu, versículo 6: quando ouviram isso, 5 e 6, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Naquele momento Paulo liberou o batismo com o Espírito Santo, e eles passaram a falar em novas línguas. Uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é falar em novas línguas, ou no mínimo falar. Todos os relatos bíblicos de batismo com o Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, ou falar em novas línguas ou profetizar. Então está relacionado o batismo com o Espírito Santo com falar. Ou fala novas línguas, ou sai profetizando. É um dos sinais. Em Atos capítulo 19, precisa pôr, pode pôr, Atos 9, 17, perdão. É ali o encontro que Paulo teve com Jesus. Saulo, naquele momento ainda, ele pegava a carta dos anciões para que no caminho de Damasco, se ele encontrasse alguém que professasse que Jesus era o Cristo, ele tinha autoridade para prender, pôr na prisão e matar os cristãos. E antes de chegar no seu destino final, que era Damasco, a cidade de Damasco, Jesus apareceu numa luz bem forte a ele, e ele caiu cego e escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus que você tem perseguido. E Paulo ficou 3 dias cegos, e foi levado para uma casa, e naquele dia ele ficou orando. A Bíblia nos mostra que ele ficou intensamente orando ao Senhor, ali no seu encontro pessoal com Deus. E Deus levantou Ananias, falou: Ananias, vai lá na casa tal e ora para um homem chamado Saulo. E Ananias fala: Deus, não dá não, esse cara está prendendo os cristãos, ele vai me prender, vai mandar para a prisão, vai me matar. Ele falou: vai para mim que eu faço desse Saulo um vaso de barro, vai lá e ora por ele. E o texto em Atos capítulo 9, versículo 17, põe para mim, fazendo um favor. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver. Mas não era só para curar a cegueira de Saulo. O mais importante é que você seja cheio do Espírito Santo. Porque Paulo já tinha encontrado com Jesus, ele já tinha se arrependido. E naquele momento, como eu disse para você, não deu tempo dele ser ainda batizado nas águas, não deu tempo de nada, mas o Espírito Santo veio sobre ele de maneira poderosa, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele passou de perseguidor para perseguido agora. Ele soube o que importa: sofrer pelo nome de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Mais um exemplo para mostrar para você que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior ao novo nascimento. Os irmãos lá de Samaria, Atos 8, de 14 a 25, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria
haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Lá vai Pedro e João para Samaria, porque lá tinha crente que tinha recebido Jesus. Vai, versículo 15, fazendo um favor. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles ainda havia ele descido. Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, o batismo de arrependimento. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Versículo 18, aleluia. Não vou falar sobre isso. Vou falar sobre Simão aí, que Pedro deu uma no baço dele, que ele ficou até sem jeito. Mas só para mostrar a você que Samaria, o povo tinha ali se convertido, mas eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. E eu quero que você vê comigo em Atos capítulo 11 agora, versículo 15 e 17. Pedro relacionando o que ocorreu na casa de Cornélio sobre aquilo que Jesus tinha dito. Só para aumentar a sua fé, para que você seja batizado do Espírito Santo hoje. Logo que eu comecei a falar, deixa eu só explicar o contexto bem rápido. Em Atos capítulo 10 está ali a conversão de um homem chamado Cornélio, o primeiro gentio a se converter, que não era judeu. Primeiro, Pedro teve uma visão, que como se fosse uma vasilha, uns lençóis amarrados pela ponta, e todo tipo de animal. E nessa visão Deus falava com ele, falava: Pedro, mata esses animais e come. Ele falou: jamais vou comer animal imundo. Como um bom judeu, ele não ia comer aqueles tipos de animal. E aí Deus falou para ele: aquilo que eu torno puro, você não pode dizer que é impuro. E ele deu aquela visão para mostrar que ele teria que ir na casa de Cornélio para pregar o Evangelho. E aí esse é o contexto. Quando Paulo já tinha ido, já tinha falado com Cornélio, mas ele começa a explicar agora para os irmãos que contestou a ele de batizar os gentios. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Eu acho interessante que Paulo começou a falar, e aqui é o relato que esse povo foi batizado no Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem recebe batismo com o Espírito Santo é aquele que confessou já Jesus, o Cristo. Aquele que nasceu de novo está liberado para receber a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que depois ele foi batizado. Aí, lembrei-me então da palavra do Senhor. Ele lembrou que Jesus tinha prometido. Como disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, quando ele começou a pregar Jesus, e no contexto ali dá para mostrar muito bem que ele estava fazendo a pregação. E o interessante é que no texto, logo que ele termina falando do arrependimento, aquele sermão que Pedro estava pegando para Cornélio, o texto diz que caiu sobre eles o Espírito Santo. Então isso identifica que aquele povo recebeu Jesus e se arrependeu naquele momento, e que a obra que aconteceu no coração, Deus liberou o Espírito para batizar eles. E olha que interessante, eles serem batizados. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que dera também a nós, ao cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, eu batizei eles também nas águas. Então entenda uma coisa: o batismo ou enchimento, a plenitude do Espírito Santo, depende do nome que você queira dar, ele é uma experiência posterior ao novo nascimento. Pastor, mas eu quero só ficar do jeito que eu estou, vim na igreja, eu já aceitei Jesus, o Espírito Santo está aqui, está bom demais, amém, eu te respeito. Mas você está perdendo uma grande chance de viver no sobrenatural, de ter o poder, o dunamis de Deus na sua vida. E é hoje que Deus quer liberar sobre essa casa o poder dele, o batismo dele e o enchimento do Espírito. Eu quero terminar dizendo o que é o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é para você se achar melhor do que os outros, para você se achar mais espiritual que os outros. Pelo contrário, Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas recebereis poder, dunamis, um poder sobrenatural, um poder que vem de Deus. Para quê? Para que vocês sejam minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, até Fernandópolis. Fala o teu bairro aí agora, fala mais alto, fala o teu bairro. Até aí, Deus quer que você use o poder dele para salvar esse bairro, para onde você está, o nome dele seja entronizado naquele lugar, aleluia. Tem vizinho teu indo para o inferno e você não tem coragem de ir lá falar para ele. Que
cristão é você? Só quer teu ministério? Deus não está preocupado com o teu ministério, está preocupado com as vidas que está sendo perdidas. Por isso que Ele quer batizar você com o Espírito Santo. E a outra coisa que é o batismo com o Espírito Santo é o enchimento da pessoa do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Atos 2,4 fala sobre isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eu falei para você que o Espírito Santo é uma pessoa. Então eles foram cheios da pessoa do Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo direcionar a vida deles, influenciar a vida deles. O Espírito Santo não é apenas uma influência, mas ele vai influenciar a seguir os caminhos retos do Senhor. Então o Espírito Santo é um revestimento de poder para pregar o Evangelho. E é um enchimento, um reforço de Deus para você vencer as tentações e não cair em pecado. E quando a gente é batizado, eu já falei, um dos sinais é falar em novas línguas. E falar em novas línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. É um meio de edificação própria. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. E alguns que pegam aquele versículo isolado do contexto de Paulo, que diz: eu prefiro falar uma palavra eu vou falar aqui no português, do que 1000 em línguas. E aí alguns falam: tá vendo? Paulo falou que não tem nenhuma importância falar em línguas, que ele prefere falar uma só palavra no idioma que todo mundo ia entender. Irmãos, esse contexto está na igreja. Paulo está dizendo: não adianta nada eu pregar o evangelho em línguas se ninguém vai entender, se não tiver quem interpreta. Mas ninguém pega aquele outro versículo e fala assim: eu dou graças a Deus que eu falo mais em língua do que todos vocês. Irmãos, a linguagem sobrenatural de Deus é para mim e para você, é para fortalecimento do teu espírito, para você ficar forte, para vencer a tentação. Ele deve ser praticado sempre. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todo o tempo. Repete comigo: orem no Espírito em todo o tempo. Aleluia. Eu quero já dizer para você que Efésios 5,18 diz que você não pode se embriagar com vinho. Para de beber cerveja, vinho, pinga, uísque, irmão. O irmão pode beber? Mas eu quero dizer para você: não se embriague com vinho, não. Se embriague com o Espírito. Se encha do Espírito. Deixa-se encher pelo Espírito. Eu quero que você entenda o seguinte: esse verbo encher-se, no original grego ele está na forma contínua, ou seja, seria mais ou menos assim: mas deixe-se encher diariamente pelo Espírito Santo. E tem gente que vive de experiências passadas. Mas o meu encontro com Deus foi um derramado do Espírito, eu me enchi do Espírito, e nunca mais. E a palavra é bem clara: nós devemos nos encher todos os dias. Todos os dias. É hoje, agora, nesse momento, mas amanhã de novo, terça de novo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí começa a semana de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias cheios da presença de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: vivam pelo Espírito. Repete comigo: vivam pelo Espírito. Pega na mão do seu irmão, chacoalha a mão dele e fala assim: viva pelo Espírito. Ande no Espírito. Sabe por quê? Não, pergunta para ele, não é para mim não, é para ele. Sabe por quê? Porque de modo nenhum você vai satisfazer o desejo da sua carne. Você não vai viver em pecado, mas vai viver cheio da presença de Deus. Vai ter experiência com o Espírito Santo. Deus vai se revelar a você. Aleluia. É para isso que você precisa do Espírito. Se encha do Espírito, para que de modo nenhum você viva em pecado. Porque os pecadores, o que reservam, o que aguardam ele, é o lago de enxofre, o inferno, ou a melhor, a segunda morte, que não tem mais jeito de salvação. Para lá vão os pecadores, aqueles que ignoram a presença do Espírito Santo. Quem anda no Espírito não anda na concupiscência da carne. Irmão, você pode falar para mim: pastor, mas a carne é forte demais. Ela é. Eu concordo com você, mas ela não é mais forte que o Espírito Santo dentro de você. Ela não é. Por isso é importantíssimo você se encher do Espírito. Quantos quer uma experiência com o Espírito Santo? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que ainda não subiu o coração do homem, é isso que Deus preparou para você nessa noite. Quantos querem? Fica de pé em nome de Jesus. Você tem liberdade, a partir de agora você está na liberdade.